queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 10 de abril, estamos na quinta semana do tempo da Quaresma. E vamos agora meditar um pouco no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Mas vim por mim mesmo. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, essa palavra de Jesus: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos aqui, nesse versículo tão conhecido, um processo, talvez o processo de cada vez mais vivermos a vitalidade da fé, da comunhão com Deus. O chamado a permanecer, estar. Estamos na reta final do tempo quaresmal. E todo esse chamado, talvez, a aumentarmos o nosso tempo de oração, a olharmos com a nossa vida com delicadeza, com atenção, com prontidão, todo esse movimento de penitência, de dedicação a sermos pessoas melhores, eles não podem acabar com o período pascal, com as festas da Páscoa. Eles devem motivar-nos a viver uma realidade permanente. Claro que nós vamos entrar num tempo de festa, mas não é um tempo de abrir mão das coisas que de fato nos vão fazer chegar no céu. O grande problema, muitas das vezes, do nosso processo de maturidade espiritual é a nossa inconstância. E quando nós escutamos o Senhor dizer permanecer, é preciso talvez nesse tempo quaresmal não só nos emendarmos, mudarmos atitudes, mas permanecermos na realidade da vontade de Deus. Não basta eu somente fazer uma vez a vontade de Deus. Não basta só uma vez eu viver a verdade. Não basta somente uma vez eu de fato amar, mas eu tenho que pedir a graça do Senhor da constância, dessa realidade se tornar
algo virtuoso, hábito permanente. Porque é assim que cada vez mais eu vou entrando no discipulado do Senhor. E a palavra discipulado é configuração. É o discípulo cada vez mais aprender e assimilar as coisas do Mestre. Se eu só faço uma vez ou outra, ou quando me é talvez fácil, ainda não sou discípulo. Eu até posso admirar o Mestre, mas ainda não entrei no discipulado. Então, é preciso permanecer para me tornar discípulo. Porque é nessa permanência, cada vez mais me tornando, me moldando, me configurando ao Senhor, eu vou conhecer a verdade. Entenda que a verdade ela vai se esclarecendo a cada passo que eu dou no seguimento. Como discípulo, o discípulo ele segue o Mestre. A cada passo na fé, ou seja, se é na fé, crendo muitas vezes não com uma clareza humana, mas uma clareza espiritual. A cada passo na fé, a verdade vai cada vez mais se tornando clara. Uma verdade objetiva, não subjetiva, não é uma verdade sentimental, é uma verdade porque a cada passo em direção ao Senhor eu vou conhecendo e Ele é a verdade. Ele é a verdade que ilumina todo homem. E essa verdade me liberta, tira-me das escravidões e me torna verdadeiramente livre. Porque, queridos irmãos, amadas irmãs, liberdade não é fazer o que quer, não é fazer o que o coração deseja, porque o nosso coração é enganador, diz o provérbio, mas liberdade é fazer o bem. E o Senhor é a verdade, é o verdadeiro bem. Por isso, peçamos ao Senhor nesse dia a graça da permanência, de cada vez mais conhecê-lo, para que o meu e o teu coração seja verdadeiramente livre. Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.